Ei, João Pedro. Ó, só lembrando, né? É verdade. Vamos lá, queridos. Vamos só então recapitular aqui as questões da vida. Ó, amanhã, não, amanhã, semana que vem, né? Eu falei para vocês, hoje a gente vai encerrar ali algumas questões, alguns textos parnasianos, certo? Começar simbolismo. Semana que vem eu encerro o simbolismo e explico a dinâmica, certo? E aí, daqui a 2 semanas, a gente vai estar no meio do livro barra dinâmica Chance, tá certo? Então, o que eu preciso? Que vocês montem os grupos de vocês, certo? E que vocês passem as informações para o Vinícius e para o Lagos, tá certo? Aquelas informações lá até segunda-feira, tá certo? Até segunda-feira. Porque eu preciso selecionar, preciso escolher na semana que vem, quando eu for falar sobre a dinâmica, eu já quero ter escolhido quem vai ser o assassino ou assassina, tá bom? Então, não deixem de fazer isso. Beleza, meus queridos? Ontem nós estávamos começando a olhar os textos parnasianos e aí nós vimos o Alberto de Oliveira e seu vaso grego. Você ficou muito emocionado com o vaso grego. Você falou assim, nossa, teve alguém que comentou aqui. É, na hora que a gente leu depois o soneto 13 do Olavo Bilac, e aí alguém comentou, esse eu achei bonito, esse eu entendi. Esse pelo menos eu entendi. Porque o vaso grego, né, ele tem é tão erudita, né, a escolha do vocabulário e a temática parece tão assim distante, né, uma descrição de uma taça mitológica que aparece em uma imagem nas mãos do poeta de Teos, e de repente agora essa taça está servindo de inspiração para a poesia, enfim, né? É o que a gente tinha comentado ontem. Mas, como eu também disse ontem, eu falei, os brasileiros deram um jeito de, né, escamotear esse parnasianismo, né, de uma forma em que ele se tornou mais emotivo, de uma forma em que ele se tornou mais lírico. E isso vai ser a grande riqueza do parnasianismo brasileiro. Beleza? Então tá. Aí eu mostrei para vocês o Priquito. Como é que chama aquilo? Soneto 13, né? Do cara, do eu lírico, que ouve as estrelas e que diz que para ouvir e entender estrelas é preciso amar. Não existe a sofrência da segunda geração romântica, o eu lírico que quer morrer porque não tem amor, mas existe emoção, existe sentimento, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês mais 2 poemas parnasianos nesse esquema parnasianismo brasileiro, certo? Eu mostrei para vocês, então, um do Alberto Correia, um do Alberto de Oliveira, mostrei um do Olavo Bilac, agora eu vou mostrar para vocês um do Raimundo Correia. Esse é um dos meus favoritos nesse poema, que chama-se As Pombas, certo? E depois eu vou mostrar um da Francisca Júlia para vocês. E vou mostrar o da Francisca Júlia por último, porque eu vou contar uma coisinha para vocês sobre Francisca Júlia, que vai ajudar a gente a chegar ali nos primórdios, no início ali do simbolismo. Lembrando, essa é a matéria da unidade do módulo 7, né, unidade 7, capítulo 13, Parnasianismo. Tá cheio de exercício, tá cheio de texto lá, gente, tá? Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, nós vamos ter uma avaliação diagnóstica, né? A matéria da avaliação diagnóstica vai ser a matéria do segundo bimestre. Raul, o que você escolheu do segundo bimestre para ser a matéria? Vai ser realismo e naturalismo, certo? Realismo e naturalismo. Mas eu não vou pedir o bom crioulo. Eu vou pedir os contos do Machado. Tá? Então, realismo e naturalismo, as características, né? As obras, mas, né,
dentro das obras da obra que eu vou utilizar na avaliação, vai ser os contos, não vai ser o bom crioulo, tá bom? Se cair alguma questão de bom crioulo, vai ter a ver mais com a característica do naturalismo do que com a história do livro em si. Compreendido? Tá certo? Então, tá. Beleza. Então, vamos, queridos. Como é que chama aquilo? Meu estúdio não está querendo me ajudar hoje, não. Ele tá cabisbaixo. Eu tentei ajeitar já essa luz várias vezes, aí ela vai pro lado e fica assim. Deixa eu ver, vou fazer uma última tentativa. Venha, neném, fica aqui. Deixa ela assim. Vamos lá, então, queridos. Bom, paramos no soneto 13 do Olavo Bilac. Zé, a luz está triste, tadinha, não é? Não a julgo. É uma luz desmaiada, né, Vinícius? É, então, vamos lá. Share screen. Parnasianismo versus simbolismo. Bom, então, nós tínhamos parado aqui na Via Láctea, tá certo? Paramos aqui na Via Láctea. Do eu lírico que vê, que ouve e que fala com as estrelas, certinho? Então, vamos lá. Na sequência, então, eu quero mostrar para vocês esse que eu falei, As Pombas, certo? Que é do Raimundo Corrêa. Esse eu gosto um monte, viu, gente? Esse eu gosto para valer. Só para lembrar quem é o Raimundo Corrêa, lembra que ontem eu contei para vocês que um crítico de literatura falou que a Francisca Júlia não existia porque achou que os poemas dela jamais poderiam ter sido escritos por uma mulher e acusou o Raimundo Corrêa de ter sido, na verdade, o autor dos poemas? É esse Raimundo Corrêa aqui, né? Que foi acusado de fazer os poemas sob o pseudônimo, sob o heterônimo de uma mulher, né? Então vamos lá. Chance. A gente não leu esse não, né? Ou leu As Pombas? Leu não, né? Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim dezenas. Das pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. Olha que legal. Então, amanhã está surgindo e as pombas estão despertando no pombal. Então, elas vão, então, né, se despertando e vão saindo ali dos pombais, certo? E enquanto isso está o quê? O poeta é um cara bacana, né? O poeta é um cara diferente, né, gente? Tipo assim, em vez de falar, amanheceu, ele fala, não, raia sanguínea e fresca a madrugada. Olha que composição imagética bonita, né? O amanhecer, quando tá aquelas manhãs frias, que fica tudo vermelho, né? Ele coloca essa imagem desse amanhecer vermelho e frio, ele coloca como raia sanguínea e fresca a madrugada, certo? Aí você percebe o que o poeta faz com, né, a palavra. E à tarde, quando a rígida nortada é o vento do norte, que é um vento mais forte, mais frio. Então, as pombas saíram dos pombais pela manhã. Quando chega a tarde, vem o vento do norte, e aí o que acontece? E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando, né, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Então, de manhã, elas saem dos pombais. E à tarde, quando o vento fica mais frio e forte, elas voltam aos pombais, ruflando as asas, sacudindo as penas. Aí agora vem a comparação. Também dos corações onde abotoam, né? Abotoam no sentido de florescer, né? Também dos corações onde abotoam, os sonhos, um a um, céleres, rápidos, voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos corações
as pombas voltam. E eles, os sonhos, aos corações, não voltam mais. Esse já é mais bonito, né, gente? Esse. Não é que o vaso grego não seja bonito, o vaso grego é só meio que incomunicável, né? Mas esse tem uma pegada mais reflexiva, tem uma pegada mais lírica, até mais emocional. Essa comparação, né, do passar do tempo e essa ideia de manhã, né, as pombas vão soltar as suas asas, ou seja, na infância, na adolescência, nós queremos voar, nós queremos que os nossos sonhos, os sonhos que botou, que nascem, que florescem em nossos corações, que eles voem, que eles tomem asas, ou seja, a gente quer viver muito, intensamente, quer realizar grandes coisas, certo? Agora, quando chega a tarde, a maturidade, a vida adulta e tudo mais, a comparação muda, porque as pombas elas vão voltar para os pombais, mas os sonhos que voaram dos corações jovens, dos corações infantis, dos corações adolescentes, esses vão e não voltam mais para os corações. Certo? Ai, é triste. É meio triste, né? É uma visão um pouco, digamos, pessimista barra realista, né, do que acontece com a maioria dos adultos. É como se estivesse dizendo que o que é isso? O que é envelhecer? Envelhecer é perder os sonhos que botou de nossos corações, certo? Isso seria envelhecer. Isso seria perder essa, essa vontade de voar, né? Isso tornaria a gente menos pomba, é verdade. Tá certo, meninos? Beleza? Bonito esse ou não? Se já alguém acordado, me fala se achou isso bonito. Eu estou vendo que a Stephanie está acordada, estou vendo que o Perigo está acordado, né? Pelo menos é isso que eu estou vendo ali no meu cantinho. Essa a Júlia gostou. Legal, legal, sim. Mesmo triste é bonito. Ana Clara, eu tenho uma coisa com coisas tristes. Eu geralmente acho as coisas tristes tão bonitas. Para mim, tristeza e beleza estão ali, ó. Tem um filme na Netflix que eu não sei se é para vocês, porque assim, é um filme que eu acho que você tem que ter vivido um pouco mais para sacar a melancolia do filme. Porque ele é um filme bem lento, e muito, 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 muito triste, mas eu achei tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito, tão filosófico, tão fora. Chama-se Sombras da Vida. Sombras da Vida. Tem gente que vai ver esse filme achando que é filme de terror. Aí vive um terror, porque é um filme tão filosófico. Né? Vai lá. São as que emocionam, né, professor? Não, exatamente. É igual, eu estava fazendo uma lista de indicações para os meninos do terceiro ano e do curso, e tem um documentário na Netflix que se chama Pai, Filho, Pátria. Lançou faz umas 3, 4 semanas. Meu Deus do céu, que coisa mais triste. Meu Deus do céu, mas que coisa mais linda, né? E que coisa mais comovente, tá certo? Então, realmente, a tristeza e a beleza, elas andam ali ó, de mãozinha dada uma com a outra. Acho que a gente precisa ter amado um pouco mais na vida para o poema bater forte. Eu acho que é vivido um pouco mais a vida, ô, Sofia, né? Pela ideia seguinte, porque aqui está falando da perda dos sonhos, né? Está falando de como, na verdade, a partir do momento em que nós vamos amadurecendo, que as grandes ambições, os grandes sonhos da juventude, né? Os grandes sonhos da infância, né? As grandes, né, os voos que você quer alçar nessa fase da vida que vocês estão, né? O que você quer ser, o que você quer ver, o que você quer fazer, e mostrando como que chega um determinado momento da tarde em que vão bater, né, os ventos do norte e aí as pombas vão voltar para os pombais, mas os sonhos que estavam batendo asas não vão voltar para os corações. Eu, particularmente, acho, tá, é claro que os ventos do norte
também conhecido como realidade, problemas e etc., e desilusões, etc., é claro que eles vão bater na gente e a gente vai, com o passar do tempo, ficando meio que gato escaldado, com a pele dura e aquela coisa toda. Mas se a gente deixa de sonhar, se os sonhos não voltam para os corações, a gente envelhece. A gente vai perder na vida aos poucos, né? Aí, agora, concorda que esse já é um poema que manda outra mensagem, uma outra coisa, uma outra, né? É muito mais, né, do que o vaso grego? Eu, particularmente, acho. Eu sei que os críticos amam o vaso grego, amam o vaso chinês, porque acham ele perfeito em termos de estética, em termos de forma, e é. Mas, para mim, gente, poesia, se não emocionar, não adianta. Poesia, se não tiver pegada, se não tiver lirismo, se não tiver essa carga emocional, não vai. Certo? Não vai. Realmente é muito legal esse. Então, tá. Vamos lá, meninos. Agora, então, eu quero mostrar para vocês a Francisca Júlia. Agora, vamos ver um negócio para vocês entenderem aqui. O Raimundo era mais reflexivo. Você vai encontrar, quando se fala de Raimundo Correia, você vai encontrar esse poema. Esse é o poema do Raimundo Correia. Se a gente for pensar, na verdade, em termos de grandes de poemas mais célebres e em grande quantidade, você vai ter mais em segundo plano o Alberto de Oliveira, mas quem tem muitos poemas que tem várias caras e que vão pegar desde a questão formal do parnasianismo até questões mais emotivas, né, como o Soneto 13, vai ser o Olavo Bilac, certo? Tá? O do Vaz parece que alguém de exatas tentou escrever um poema. Mas olha que boa ideia. Mas é mais ou menos isso, Sofia. A ideia de uma poesia que seja objetiva, a ideia de uma poesia que seja equilibrada, que é quase como se fosse matemática mesmo, né? Porque está seguindo exatamente uma forma pré-estabelecida, certo? E aí, então, você tem essa questão. Por isso que soa, muitas vezes, extremamente frio, e extremamente, às vezes, né? Aí a Sofia nunca gostou de exatas mesmo, então não vai ser agora, né? Beleza. Então, tá. Aí, gente, vamos pensar o seguinte. Falei para vocês que o parnasianismo está no contexto do realismo e vai se opor ao romantismo, certo? Beleza. Depois vem o simbolismo. O simbolismo vai olhar para esse parnasianismo e fazer assim: tá, vocês estão achando que isso é poesia. Vocês estão achando que ficar nessa elucubração estética, técnica, que isso é poesia? Os simbolistas, que já começam a ser influenciados por uma outra galera, vão negar essa frieza parnasiana e vão buscar resgatar o sentimento romântico. É sempre assim, né? Chega um, detona o anterior. Aí chega o próximo, detona o que está lá e resgata o anterior. É sempre assim. É sempre assim. Eu detono o anterior e eu resgato o que estava lá atrás. O simbolismo vai fazer isso. Vai detonar, vai se opor ao parnasianismo, à frieza parnasiana, à falta de emoção parnasiana, à falta de subjetividade parnasiana e vai resgatar muito da subjetividade e do sentimento romântico. Beleza? Agora, Raul, como é que eu vou saber se é simbolista ou se é romântico, então? É porque os simbolistas já vão acontecer um pouco depois. Os simbolistas eles vão começar a surgir ali por volta de 1880 na Europa, principalmente na França, e aqui no Brasil por volta de 1890. Certo? Os contextos já vão ser um pouquinho diferentes. Para vocês terem uma ideia, gente, essa galera já vai estar inspirada por alguns filósofos que vão discutir questões, mas eles nunca se decidem entre racional e emocional. Ou, na verdade, eles se decidem, só que aí eles se opõem aos outros. O interessante observar, Júlia, é o seguinte:
você vai ter, por conta dessas tendências, você vai ter poetas que vão ter uma fase mais racional e outra fase que vai ser mais emocional. Assim como você tem escritores, né, de literatura em prosa que vão ter fases mais românticas e outras mais realistas. Tá certo? Então, a gente coloca isso separadinho, mas é importante entender que as pessoas que estão vivendo naquele momento vão ser influenciadas por várias ideias, certo? Francisca Júlia, por exemplo, era parnasiana, mas a poesia dela vai ter uma influência muito grande do simbolismo que está chegando. Então, você vai ter muito aspecto técnico na Francisca Júlia, mas, ao mesmo tempo, você vai ter algumas das características simbolistas, como, por exemplo, a ideia da metáfora, no sentido do metafísico, do espiritual, dos estados da alma, do sonho, da loucura, da morte, né? das imagens enevoadas, certo? E isso é tudo muito do simbolismo. Por quê? O simbolismo, gente, se a gente for lá para a Europa, eles estão sendo super influenciados por figuras como Nietzsche e Schopenhauer. Nietzsche e Schopenhauer, além de terem uma visão, né, pessimista do mundo e da humanidade, você tem que entender por que esses caras tinham essa visão pessimista do mundo e da humanidade. Porque eles acreditavam que o homem estava perdendo a sua essência. Quer dizer, aquele homem capitalista, aquele homem burguês da segunda metade do século XIX, aquele homem científico, aquele homem objetivo, né, positivista, cientificista, realista, parnasiano, aquele homem estava perdendo a sua essência em meio à técnica, à objetividade e à racionalidade. Então, figuras como Nietzsche vai falar que o homem matou Deus. Deus está morto. Frase mais famosa de Nietzsche e mais polêmica. Por que Nietzsche fala que Deus está morto? Porque nós tínhamos, na concepção do Nietzsche, nós tínhamos criado toda uma entidade que estava acima do bem e do mal, que estava acima de tudo, nos julgando e nos orientando, como bússola moral. E nós tínhamos determinado que nós temos que agir, que nos comportar, e nós temos que almejar aquilo que Deus deseja que a gente faça. De repente, esse homem está cada vez mais egoísta, está cada vez mais individualista, está cada vez mais capitalista, está cada vez mais materialista. E aí, o que Nietzsche percebe? Não, Deus está morto. Se o homem que criou a ideia de Deus se comporta hoje dessa forma, Deus morreu. Certo? Schopenhauer, por sua vez, vai ter um desconforto tão grande em relação a esse materialismo que ele vai acreditar até que nós não saibamos o que é a própria realidade. Certo? Que nós reduzimos a realidade a coisas materiais. Certo? Então, nós não temos nem noção do que seria a realidade. Então, esses caras vão influenciar os simbolistas no sentido de quê? De voltar a pensar naquilo que não é material, naquilo que não está presente fisicamente. Por isso o metafísico, por isso o espiritual, que vai influenciar tanto os simbolistas. Tá certo? Raul, quem são os caras? Primeiro eu vou mostrar para vocês, né, o poema da Francisca Júlia e vocês vão perceber essa situação. Muita técnica, parnasianismo, apesar dos simbolistas também gostarem de técnica, tá? Mas você vai perceber essa coisa meio mística, essa coisa meio espiritual, tá certo? O Nietzsche fala sobre essa ideia de Deus em Crepúsculo dos Ídolos ou o Anticristo. Se eu não me engano, Perículo, e essa frase, essa ideia é do Além do Bem e do Mal. Se não me engano, tá? Se não me engano. Eu sabia, mas eu esqueci. Mas se não me engano, porque eu me lembro que a primeira coisa que eu conheci de Nietzsche, quando eu era, né, sei lá, adolescente,
É, não, eu tinha, né, a primeira coisa dele que eu li, eu tinha 20 anos. E eu sabia da frase né, do Deus está morto. Eu ficava impressionado com essa frase. E aí eu falei, gente, essa frase deve ser do Anticristo, né? Então, o primeiro livro que eu li dele foi o Anticristo. E, na verdade, não é. Fiquei procurando a frase lá 10 mil vezes, não achei. Aí depois eu fui procurar, e aí eu acho que é do Além do Bem e do Mal, se não me engano. Se não me engano. Ah, Chance, ele nunca se decidiu. Tá, vamos ver aqui então. A Raul, Francisca Júlia, então, é uma poetisa parnasiana que tem já influência simbolista? Sim, vamos ver se dá para perceber isso aqui no poema dela. Olha só. Ângelos. Ó, já começa a pensar, gente, luzes, pôr do sol, né? Uma coisa de uma paisagem meio que desmaiada, meio enevoada, a luz triste aqui que o Vinícius tinha comentado, tudo isso parece muito com a perspectiva, a percepção simbolista, tá certo? Temos ali um irmão, né, atazanando o Perícole. Tô te vendo aí. Esse é seu irmãozinho mais novo, Perícole? É, eu tô cuidando dele, que minha mãe foi trabalhar. Ah, mas faz muitos bem. Irmão mais velho serve para essas coisas. Quantos anos tem esse anjo? Anjo, eu acho que é elogiar demais, Tem 5 anos. Quanto? 5. Ah, não, pititinha ainda, gente. É, minha animação é de crossfiteiro de 25. Vamos lá então, meninos. Olha só. Vamos ver. Gente, pensa em coisas dormentes, coisas, né, sabe, nevoadas, almas, sabe? Você pensar em simbolismo, pensa em. O Roberto está achando super estranho meus movimentos e meus barulhos. Ele está aqui olhando freneticamente e não está nada simbolista. Ele ele tá assim. Peraí, papai, deixa o papai terminar a aula. A gente desce. O que você, você quer subir aqui? Sobe aqui, Dedé. Vem cá. Papai tá dando aula, só daqui a pouco. Olha lá. Vamos lá. Sobe. Vem, papai. Vem, papai. Vem. Vem. A gente não vai sair agora. Se não quiser subir, vai ficar embaixo. Ah, você não vai deixar eu mexer no teclado? Você vai pegar minha mão? Ah, entendi. Então vamos lá. Vem. Ângelos, Francisca Júlia. Desmaia à tarde. Olha que interessante. Né? Olha já a ideia né, de alguma coisa que está evanescendo. Né? Desmaia à tarde. Além, pouco e pouco no poente. O sol, rei fatigado, em seu leito adormece. Uma ave canta ao longe, o ar pesado estremece, do ângelus ao soluço agoniado e plangente. Olha aqui, as rimas, né, gente? Interpoladas. Você, na primeira estrofe e na quarta estrofe, não, desculpa, no primeiro verso e no quarto verso, você tem uma rima, e no segundo e no terceiro verso, outra rima, certo? Você tem a métrica, você tem o formato de soneto, ou seja, todas as características da poesia clássica, tipicamente parnasiana, só que olha só, essa coisa, a ave canta ao longe, né? A tarde desmaia, essas imagens de distanciamento, essas imagens que mais sugerem do que mostram com detalhes, isso já tem muita influência simbolista, tá bom? Salmos cheios de dor, impregnados de prece, sobem da terra ao céu numa ascensão ardente. E enquanto o vento chora e o crepúsculo desce,
a Ave Maria vai cantando tristemente. Ela está descrevendo, gente, de uma forma bem aérea, bem etérea, um fim de tarde, que é a hora do Ângelus, que o pessoal fala, certo? E é a hora que muitas pessoas, inclusive tinha um programa durante muito tempo na TV Anguera que chamava Hora do Ângelus, certo? Que era a hora das pessoas, inclusive, orarem, certo? Então passava lá o programinha de 1 minuto e meio, que tinha uma oração, né, e tal, depois terminava com uma Ave Maria, né? Alguém chegou a conhecer a Hora do Ângelus? Alguém se lembra da Hora do Ângelus? Não? Acho que não é da época de vocês mais, não. Vai lá. Foi o programa mais antigo da TV Anguera, ou seja, da televisão goianiense. Nesta hora, muita vez em que fala a saudade, pela boca da noite, pelo som que passa, laus perene de amor cuja mágoa me invade. Quisera ser o som, ser a noite ébria e douda, de trevas o silêncio, esta nuvem que esvoaça, ou fundir-me na luz, ou fundir-me na luz e desfazer-me toda. Olha só, gente, a ideia é fundir-se à luz, desfazer-se, né? A noite doida, douda é doida, né? Então, quer dizer, as trevas, o silêncio, certo? Então, você tem aqui essa concepção completamente etérea, né? Não é maciço, não é objetivo, não é material. É o quê? É sugerido, é meio que é nuvem, né? O simbolismo, por isso que eu estou falando, o simbolismo é sempre, tá certo? Pensou em simbolismo? Pensa em luz desmaiada, em uma sombra à distância, né? Em corpos que se desfazem em névoa, sabe? Eles são assim. Gente, parnasianismo misturado com simbolismo, tá? Estrutura, mas tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que o simbolismo traz. Olha só. Então você vai mandar esse materialzinho para a gente. Eu já coloquei esse materialzinho ontem para vocês ou não? Não, né? Vou colocar ele hoje. Simbolismo. Na França, na década de 1880. Lembrando que simbolismo já é o capítulo 14, tá bom? Já é o capítulo 14. Então, parnasianismo, capítulo 13, simbolismo, capítulo 14. Gente, surge onde? França. A mensagem, deixa eu ver o que é. Teve outros autores parnasianistas, simbolistas. Vinícius, a Francisca Júlia é mais conhecida por fazer isso, tá certo? Então, assim, claro, tem, mas assim, que chegou à relevância de ser mencionada na história da literatura é ela. Mas essa mistura, gente, essa mistura vai acontecer com muitos. Vai haver um período em que os poetas estão sendo influenciados tanto pela onipresença do parnasianismo, como já pela influência simbolista. Então, você vai ter muitos poetas que vão ficar naquela transição, tá certo? Mas que entrou para a história da literatura foi a Francisca Júlia, tá certo? Mas com certeza teve vários. Com certeza. Então tá. Gente, eu vou começar a falar aqui do simbolismo só para dar uma geral. Na França, começa na década de 1880, no Brasil, na década de 1890. Os dois grandes caras do simbolismo no Brasil, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, escrito desse jeito que você está vendo aí. Certo? O Cruz e Souza, ele vai ser, provavelmente, gente, isso até você tem críticos, historiadores da literatura e críticos de literatura europeus que colocam Cruz e Souza como um dos maiores poetas simbolistas do mundo. Tá certo? Do mundo. Ele era realmente, porque assim, o Cruz e Souza, ele tinha um aspecto técnico muito forte também,
Só que a força das imagens que ele criava era um negócio muito louco. Vocês já ouviram falar de um trem chamado Violões que Choram? Alguém já ouviu falar? Violões que choram? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagueiam no vórtice, sabe? Isso é dele. A Yane fez isso no passado. Quem? A Yane falou esse negócio, falava esse negócio toda hora. Pois é. Essa, vou dizer, termina em 3 minutos. Obrigado. Pois é, esses violões que choram, com esses para falar da imagem, né, de violões que tocam ao longe em uma noite, certo? Isso é a cara do Cruz e Souza, isso é a cara dele, tá certo? Agora, então, para as características gerais, para a gente poder tomar, me lembra do seguinte, na semana que vem, eu vou começar contando a história de 2 carinhas lá na França, Rimbaud e Verlaine, tá bom? Vou começar com eles lá. Aí, eu ainda não declamei um poema em francês para vocês, ainda não. Declamei? Não, né? Então, porque eu quero mostrar para vocês a atmosfera simbolista lá na França, para a gente chegar aqui. Então, a gente vai começar a aula da semana que vem com essa história. Tá bom? Beleza? Tá, mas então quais são as características principais do simbolismo? O resgate do romantismo, como eu tinha dito para vocês, o resgate, portanto, da subjetividade, né? Musicalidade, né? Quando você tem esses violões que choram, parece que você está, né? É quase que um instrumento a sua voz, vozes veladas, veludosas, vozes volúpidas. E isso vai acontecer na grandíssima maioria dos poemas simbolistas. Essa foco nos estados de alma, né? Os estados da alma, essa coisa da loucura, do sonho, da morte, do desmaio, do não sei o quê, sabe? Isso. Presença de assonância, aliteração e sinestesia, que na próxima aula eu vou falar para vocês o que significa. Tá certo? Então, na próxima aula, eu começo contando uma historinha, vou colocar uma musiquinha e vou recitar um poeminha para vocês em francês, só para mostrar o tanto que eu sou enjoado. Beleza, meus queridos? Então é isso. Eu vou já colocar esse materialzinho já na plataforma hoje, para você dar uma geralzinha nele, tá bom? Dá tchau para mim aí. Tchau, Raul. Falou, Raul. Meus queridos, tenham um bom fim de semana, tá bom? Beijo para vocês. Até semana que vem. Tô achando muito chique você declamar em francês. Sinestesia seria pela mistura da loucura e sonho. Semana que vem eu conto, Vinícius. Mas tem a ver com mistura. Tem a ver com mistura. Tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem. Gente, termina o Homem de Giz. Pelo amor de Deus.